Cheguem mais perto, meus netinhos, que a avó aqui vai contar pra vocês uma história que me arrepia os pelos do braço até hoje, mesmo depois de tantos anos. Podem sentar aí no chão mesmo, ou encostar na cadeira, que a história é comprida e merece ser ouvida com calma. Eu sou a avó de vocês, mesmo que não sejam de sangue, porque toda criança que senta pra ouvir uma história minha vira neto do coração. Tenho meus 80 e poucos anos já. A memória às vezes falha para as coisas de ontem. Mas pro que vou contar agora, cada detalhe tá guardadinho aqui na mente como se fosse ontem mesmo. Isso que vou contar não aconteceu comigo não, mas com gente que conheci, gente de confiança, gente que não tinha costume de inventar mentira. Nasci e me criei no interior, numa época que as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Não tinha essa tecnologia toda, não tinha celular, internet, essas coisas. A gente vivia mais simples, mais perto da natureza. E talvez por isso a gente sabia que tinha coisa nesse mundo que a ciência não explica, sabe? Minha mãe sempre dizia que o respeito pela mata vem antes de tudo e que quem não respeita acaba pagando um preço alto. Bom, mas deixa eu começar logo. Que vocês vieram aqui para a história e não para ouvir essa velha falar de filosofia. Tudo começou lá para os anos de 1960 e alguma coisa, não lembro o ano certinho. Mas sei que foi naquela época porque ainda era criança. Devia ter uns 12, 13 anos. Morava num lugarejo pequeno, daqueles que nem no mapa aparecia direito. Cercado de morro, de mata fechada, de bosque que parecia não ter fim. O lugar se chamava Três Pontas do Vale, mas todo mundo chamava só de Três Pontas mesmo. Era uma comunidade pequenininha, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as portas ficavam abertas e as crianças brincavam soltas pela rua de terra. Tinha a igrejinha no centro, o armazém do seu Totó, a escola que funcionava numa casa velha adaptada e as casinhas espalhadas, umas mais perto, outras mais longe, subindo pelos morros. E tinha o bosque. Ah, o bosque. Era uma mata densa que começava logo depois das últimas casas e se estendia por léguas e léguas. Ninguém sabia direito até onde ia. As árvores eram altas, grossas, antigas, daquelas que você olha e sente que estão ali há séculos. O chão era coberto de folhas secas, musgos, raízes que saíam da terra feito cobras. Tinha uns caminhos estreitos que o pessoal usava para cortar caminho entre um lugar e outro, ou para buscar lenha, coletar frutos, caçar. Mas a maioria das pessoas evitava entrar muito fundo. Diziam que era fácil se perder ali dentro, que a mata confundia a cabeça da gente, que tinha bichos perigosos. E diziam outras coisas também, coisas que a gente não falava em voz alta durante o dia, só à noite, ao redor do fogo, quando as sombras ficavam mais compridas. Tinha uma família que morava numa casinha no final da rua principal, quase onde começava a subida para o morro. A família da Maria do Carmo. Ela era uma mulher nova ainda. Devia ter uns 30 anos, magra, morena, com o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. O marido dela, o José Alves, trabalhava na roça, plantava milho, feijão, mandioca, criava umas galinhas e uns porcos. Gente simples, gente boa, de palavra. Eles tinham 3 filhos. O mais velho era o João, que já estava com uns 15 anos e ajudava o pai na roça. Tinha a Benedita, que devia ter uns 10. Era uma menina esperta, meio levada, sempre com o nariz enfiado onde não devia. E tinha a caçula, a Terezinha. Ah, a Terezinha. Era uma menina pequenina, miudinha. Acabara de fazer 6 anos quando tudo aconteceu. Tinha o cabelo preto, liso, cortado na altura do ombro. Sempre meio bagunçado porque ela vivia correndo, brincando, se metendo em todo canto. Os olhos eram escuros, grandes, curiosos. Era daquelas crianças que não para quieta, sabe?
sempre com um sorriso no rosto, sempre inventando brincadeira. A mãe vivia falando para ela tomar cuidado, para não se afastar muito de casa, para não ir pro lado do bosque. Mas criança é criança, né? Não escuta muito, não. Foi num dia de outono, lembro bem, porque as folhas estavam começando a cair e deixar tudo com aquela cor, alaranjada bonita. Era uma tarde de sábado. O sol estava ainda alto no céu. Mas já começava a descer. Dava umas 3, 4 horas da tarde. A Terezinha estava brincando no quintal de casa com a Benedita. Estavam brincando de casinha, daquelas brincadeiras que criança faz, sabe? Pegavam pedrinhas, gravetos, folhas e montavam uma casinha imaginária embaixo de uma goiabeira que tinha ali. A mãe dela estava dentro de casa lavando roupa e o pai e o João tinham ido para a cidade resolver umas coisas, comprar mantimento. Era um dia normal, tranquilo, sem nada que indicasse que ia virar o dia mais terrível da vida daquela família. A Benedita, em algum momento, disse que ia buscar água no poço que ficava do outro lado da casa. Deixou a Terezinha brincando sozinha ali embaixo da goiabeira. Quando ela voltou, não devia ter passado nem 5 minutos. A Terezinha não estava mais lá. A Benedita achou que a irmã tinha entrado em casa. Foi procurar. Não achou. Chamou pela mãe. Perguntou se a Terezinha estava lá dentro. A Maria do Carmo disse que não tinha visto ela entrar. Começaram a procurar pela casa, pelo quintal, pela frente. Nada. Chamaram o nome dela, alto. Terezinha, Terezinha. Nenhuma resposta. A Maria do Carmo sentiu um aperto no peito. Aquele aperto que mãe sente quando sabe que tem algo errado. Saiu pela rua perguntando para os vizinhos se tinham visto a menina. Ninguém tinha visto. A dona Aparecida, que morava na casa ao lado, disse que tinha ouvido risada de criança vindo do quintal há pouco tempo. Mas depois não ouviu mais nada. Isso era tudo. A Maria do Carmo voltou correndo para casa, já com os olhos marejados, e foi quando ela olhou para o fundo do quintal e viu. A porteira que dava para o caminho do bosque estava aberta. Ela sempre deixava aquela porteira fechada. Sempre. Mas estava aberta. E ali, na terra úmida do caminho, tinha pegadas pequeninas. Pegadas de criança. Pegadas que seguiam para o bosque. O coração da Maria do Carmo quase saiu pela boca. Ela gritou pela Benedita, mandou ela ficar em casa e saiu correndo pelo caminho, seguindo as pegadas, chamando pela Terezinha. Entrou no bosque gritando o nome da filha, mas ali dentro a voz dela parecia sumir, abafada pelas árvores, pelas folhas. Ela correu pelo caminho, virou numa trilha lateral, chamando, chamando. Outras pessoas ouviram os gritos dela e vieram ajudar. Em pouco tempo, tinha uns 10, 15 homens e mulheres do povoado entrando no bosque, procurando, chamando pelo nome da Terezinha. O José Alves e o João chegaram da cidade quando já era quase de noite e encontraram a confusão. O José Alves ficou branco que nem papel quando soube o que tinha acontecido. Juntou mais homens, pegaram lanternas, facões, cordas e entraram tudo pro bosque. Passaram a noite toda procurando. Gritavam o nome da menina até a voz ficar rouca. Procuravam atrás de cada árvore, em cada buraco, em cada canto. Mas o bosque era imenso, escuro, confuso. Cada trilha levava a outras trilhas. Cada caminho parecia igual ao outro. Alguns homens juraram que tinham a impressão de estar andando em círculo, mesmo marcando as árvores com os facões. Quando o dia amanheceu, tinham vasculhado uma boa parte da mata, mas não tinham encontrado nada. Nenhum sinal da Terezinha. Nenhuma peça de roupa, nenhum rastro, além daquelas pegadinhas que sumiam depois de uns metros no meio do mato. Nos dias que se seguiram, a busca ficou ainda maior. Vieram pessoas de povoados vizinhos, da cidade mais próxima. Até uns policiais chegaram. Organizaram grupos, dividiram áreas, vasculharam o bosque inteiro, ou pelo menos a parte que era possível vasculhar. Usaram cães farejadores que latiam e puxavam as cordas,
mas depois paravam confusos no meio da mata, como se perdessem o rastro do nada. Procuraram por uma semana inteira, de sol a sol. Nada. A Terezinha tinha sumido como se a terra tivesse engolido ela. Não acharam o corpo, não acharam roupa, não acharam nada que indicasse o que tinha acontecido. Era como se ela tivesse simplesmente deixado de existir no momento que entrou naquele bosque. A Maria do Carmo ficou quase louca de desespero. Parou de comer, parou de dormir direito, passava os dias sentada na porta de casa, olhando para o caminho, esperando a filha voltar. O José Alves tentava ser forte pela família, mas quem olhava para o fundo dos olhos dele via um homem destruído. A Benedita se sentia culpada. Achava que era culpa dela por ter deixado a irmã sozinha, mesmo a mãe dizendo que não era, que ela era só uma criança também. O João ficou calado, fechado, do jeito que homem novo fica quando não sabe lidar com a dor. Aí começaram as conversas, as especulações. Cada um no povoado tinha uma teoria. Uns diziam que a menina devia ter se perdido e morrido de frio ou de fome em algum lugar remoto da mata, num buraco, numa grota, onde ninguém tinha achado. Outros diziam que podia ter sido ataque de algum bicho, onça, lobo, sei lá, e que o bicho tinha arrastado o corpo para longe. Tinha gente que falava em sequestro, que alguém podia ter pegado a menina. Mas isso não fazia muito sentido porque como alguém ia entrar no povoado, pegar uma criança e sair sem ninguém ver? E por que deixaria as pegadas indo pro bosque? Não batia. E tinha, claro, as outras histórias. As que ninguém falava direito em voz alta, mas que todo mundo pensava. Vocês precisam entender, meus netinhos, que naquela época, naquele lugar, as pessoas tinham um respeito muito grande pelas coisas que não se explica. A gente crescia ouvindo histórias sobre a mata, sobre espíritos, sobre criaturas. Não era superstição boba, não. Era algo que estava enraizado na cultura, passado de geração em geração. E aquele bosque específico, o bosque de Três Pontas, sempre teve fama de ser um lugar estranho. As pessoas mais velhas contavam histórias de gente que tinha entrado lá e voltado diferente, confusa, sem lembrar do que tinha acontecido. Contavam de luzes estranhas que às vezes apareciam entre as árvores à noite, bolinhas de fogo que flutuavam e sumiam. Contavam de vozes, risadas, choros que vinham do fundo da mata, mas que, quando você ia ver, não tinha ninguém. Minha avó, que Deus a tenha, sempre dizia que aquele bosque era mais velho que o próprio tempo e que tinha coisas lá dentro que era melhor não mexer. Depois que a Terezinha sumiu, essas histórias voltaram com força. O velho Sebastião, que era o homem mais velho do povoado, devia ter uns 90 anos na época, contou uma história que ele tinha ouvido do pai dele, que tinha ouvido do avô dele. Dizia que antigamente, muito antigamente, antes de ter qualquer casa ali, antes de ter qualquer gente morando, aquela terra tinha sido território de índios. E que esses índios tinham um respeito sagrado por aquele bosque. Não entravam lá. Diziam que era terra de espíritos. Quando os primeiros colonos chegaram e começaram a se instalar ali perto, os índios avisaram para não mexer com a mata, para deixar ela em paz. Mas os colonos não escutaram. Começaram a desbravar, a cortar árvore, a caçar. E aí começaram os sumiços. Primeiro foi um homem que entrou para caçar e não voltou. Depois foi uma mulher que foi buscar ervas e desapareceu. Os colonos procuraram, mas não acharam nada, do mesmo jeito que não acharam a Terezinha décadas depois. Com o tempo, as pessoas aprenderam a respeitar o bosque, a não entrar muito fundo, a só usar as trilhas conhecidas. E por muitos anos, décadas, não tinha acontecido nada. Até aquele dia. A dona Genoveva, que era parteira e benzedeira, disse que tinha passado pela casa da Maria do Carmo na manhã daquele sábado e tinha sentido algo estranho no ar. Disse que tinha visto um pássaro preto, grande, pousado no telhado da casa
e que aquilo era sinal de má sorte. Disse também que na noite anterior tinha sonhado com uma criança caminhando numa floresta escura, sendo chamada por uma voz doce, uma voz de mulher, mas que quando a criança chegava perto, a voz sumia e só tinha névoa. A dona Genoveva achava que o bosque tinha chamado a menina, que tinha alguma força ali dentro que atraía certas pessoas, especialmente as crianças, que são mais inocentes, mais abertas para essas coisas. O seu Manoel, que era caçador experiente e conhecia aquele bosque como a palma da mão, disse uma coisa que me arrepiou na época e me arrepia até hoje. Ele disse que quando estava procurando a menina, lá pro 3º dia de busca, entrou numa parte da mata que ele conhecia bem, uma clareira pequena perto de um córrego. Ele sempre passava por ali e nunca tinha visto nada de diferente. Mas naquele dia, ele viu. No centro da clareira tinha um círculo perfeito de cogumelos. Sabe aqueles círculos de cogumelo que a gente chama de círculo de fada? Então, tinha um ali, grande, perfeitinho. E os cogumelos eram de um tipo que ele nunca tinha visto naquela região. Eram branquinhos, com umas manchinhas escuras. E dentro do círculo, a grama estava achatada como se algo ou alguém tivesse dormido ali, ou deitado. E tinha um cheiro estranho no ar, um cheiro doce, meio enjoativo, que ele não soube identificar. Ele sentiu um desconforto tão grande naquele lugar que saiu correndo. E quando olhou para trás, jurou que viu uma sombra se mexendo entre as árvores. Uma sombra que não era de nenhum animal conhecido. Ele contou isso para alguns homens, mas a maioria achou que ele estava com a cabeça confusa de tanto procurar, de tanto andar sem comer nem dormir direito. Passaram-se semanas. A busca oficial foi encerrada. A polícia disse que não tinha mais o que fazer, que provavelmente a menina tinha sido vítima de algum acidente ou ataque de animal e que o corpo ficou em algum lugar inacessível. Registraram como desaparecimento e arquivaram o caso. Mas para a família, para a comunidade, aquilo nunca foi arquivado. A Maria do Carmo nunca se conformou. Ela continuou entrando no bosque sozinha, procurando, chamando pela filha. Até o José Alves ter que começar a ir junto com ela porque tinha medo de perder a esposa também. A Benedita cresceu carregando aquela culpa, aquele peso. Anos depois, quando eu já estava mais velha, soube que ela tinha ido embora do povoado, tinha se mudado para a cidade grande, tentado esquecer, mas dizem que nunca conseguiu. Mas a história não acaba aí, meus netinhos. Porque começaram a acontecer coisas estranhas. Umas 2 semanas depois do sumiço, a dona Ana, que morava numa casa mais afastada, perto da beira do bosque, disse que tinha acordado no meio da noite com um barulho. Um barulho de risada de criança. Ela levantou, olhou pela janela e viu uma figurinha pequena brincando no quintal dela, correndo de um lado para o outro. De longe, na escuridão, ela jurou que era a Terezinha. Chamou o marido. Os dois saíram correndo para fora. Mas quando chegaram no quintal, não tinha ninguém. Só o balanço que eles tinham feito para os netos estava se mexendo sozinho, balançando de leve, como se alguém tivesse acabado de pular dele. Eles acharam que tinha sido sonho, imaginação, mas a dona Ana jurava que estava acordada. Uns dias depois foi a vez do João, o irmão da Terezinha. Ele estava voltando da roça no finalzinho da tarde, vindo por uma trilha que passava pela beirada do bosque. E aí ele ouviu a voz da irmã, clara, nítida, chamando por ele. João! João! Ele parou. O coração disparou. Chamou de volta. Terezinha, você tá aí? A voz veio de novo, agora mais longe, vindo de dentro da mata. João, vem aqui. Ele ficou sem saber o que fazer. Uma parte dele queria correr para dentro do bosque atrás da voz. Outra parte, a parte que a mãe e as histórias antigas tinham ensinado, dizia para não ir,
que aquilo não era a irmã dele. Não podia ser. Ele ficou ali parado, tremendo, e a voz continuou chamando, cada vez mais longe, até sumir completamente. Ele correu para casa, contou para o pai e para a mãe. A Maria do Carmo quis sair correndo para o bosque naquela hora. Mas o José Alves segurou ela, disse que não adiantava, que aquilo podia ser qualquer coisa menos a filha deles. Naquela noite, dizem que a Maria do Carmo chorou tanto que os vizinhos escutaram e não conseguiram dormir. As histórias continuaram. Tinha gente que dizia ter visto uma menina de vestido branco andando na beira da mata ao entardecer. Quando chegavam perto, ela sumia. Tinha gente que ouvia cantiga de roda vindo de dentro do bosque. Aquelas cantigas que criança canta. Mas quando entravam para ver, não tinha ninguém. O seu Joaquim, que tinha uma roça do outro lado do bosque, disse que um dia encontrou uma boneca de pano no meio da trilha. Uma boneca pequenina, feita à mão, com roupinha de retalho. Ele sabia que a Terezinha tinha uma boneca parecida. A mãe dela tinha feito. Ele pegou a boneca e levou para Maria do Carmo. Quando ela viu, desabou a chorar. Porque era igual, mas não era a mesma. A boneca da Terezinha tinha ficado em casa, guardada. Então, de onde tinha vindo aquela outra boneca idêntica? Ninguém soube dizer. Eu mesma, meus netinhos, tive uma experiência estranha naquela época. Era uma tarde. Eu estava brincando com umas amigas num lugar perto do riacho, não muito longe das casas, mas num ponto de onde dava para ver a mata ao longe. A gente estava brincando de pega-pega, correndo, rindo, quando de repente todas nós paramos ao mesmo tempo. Não sei explicar direito, mas foi como se algo tivesse sugado o som do mundo. Ficou tudo quieto, silencioso. Até os pássaros pararam de cantar. E aí a gente ouviu uma música. Uma melodia estranha, linda, mas estranha, como se fosse tocada num instrumento que a gente nunca tinha visto. Vinha de dentro do bosque. A gente ficou ali parada, escutando, e era como se a música chamasse a gente, entende? Dava vontade de ir ver de onde vinha, de seguir aquela melodia. Eu dei um passo na direção da mata, e minhas amigas também. Mas aí a Carminha, que era a mais velha do grupo, segurou meu braço e disse: "Não, a gente não vai." Ela tinha medo no olho. A música continuou por mais um tempinho e depois parou. O som do mundo voltou de repente. Os pássaros voltaram a cantar. O vento voltou a balançar as folhas. A gente se entreolhou e saiu correndo de volta para as casas, sem falar nada, mas todas sabendo que tinha acontecido algo que não era normal. Minha mãe, quando eu contei isso para ela naquela noite, ficou pálida. Me fez sentar e disse, com uma seriedade que eu nunca tinha visto nela, que eu nunca, jamais, por motivo nenhum, devia seguir uma voz, uma música, uma luz que viesse daquele bosque. Disse que tinha coisas ali que eram mais velhas que a memória dos homens. Coisas que não eram boas nem más, só diferentes, e que a gente não devia se meter com elas. Disse que a Terezinha provavelmente tinha ouvido algo parecido, ou visto algo, e tinha seguido, e que agora ela estava em algum lugar que a gente não podia alcançar. Eu perguntei se ela estava morta, e minha mãe disse que não sabia, que talvez não, mas que também não estava viva do jeito que a gente conhece. Isso me deixou mais confusa e assustada ainda. Com o passar dos meses, as aparições, ou seja lá o que eram, foram ficando menos frequentes. A vida no povoado tentou voltar ao normal, mas nunca voltou de verdade. Sempre tinha aquela sombra, aquela tristeza, aquele mistério sem resposta. A casa da família da Terezinha, antes tão alegre e cheia de vida, ficou um lugar silencioso, pesado. A Maria do Carmo envelheceu 10 anos em poucos meses. O José Alves começou a beber, tentando afogar a dor que não passava. O João cresceu e foi embora assim que pôde. Dizem que foi pro sul. Nunca mais voltou.
A Benedita, como eu disse, também foi embora quando ficou mais velha. Uns 2 anos depois do sumiço, aconteceu algo que mexeu com todo mundo de novo. Um caçador de outro povoado, que não conhecia a história da Terezinha, estava explorando uma parte mais profunda do bosque, um lugar onde quase ninguém ia. Ele achou uma caverna, pequena, escondida atrás de uns arbustos e pedras. Resolveu entrar, levando uma tocha. A caverna era rasa, não ia muito fundo, mas no fundo dela, desenhado na parede de pedra, tinha umas marcas. O caçador não sabia ler, mas conseguiu copiar os desenhos num papel e mostrou quando voltou para o povoado dele. Alguém reconheceu um dos desenhos como sendo parecido com os símbolos que os índios antigos usavam. Levaram o desenho para 3 pontas, mostraram para o velho Sebastião. Ele olhou, ficou um tempo em silêncio e disse que aquilo era um símbolo de passagem. Disse que os índios antigos acreditavam que existiam portais, lugares onde o mundo dos vivos tocava outros mundos, e que o bosque tinha um desses lugares. Disse que às vezes, em certas condições, certas pessoas podiam atravessar sem querer. E que talvez fosse isso que tinha acontecido com a Terezinha, que ela tinha atravessado para outro lado e não conseguia voltar. Ou não queria voltar. Ou não era mais permitido. Isso trouxe um tipo diferente de conforto para alguns e mais desespero para outros. A Maria do Carmo quis ir naquela caverna, quis fazer alguma coisa, algum ritual, alguma oração, para trazer a filha de volta. O velho Sebastião disse que não adiantava, que se a menina tinha atravessado, não tinha jeito de buscar. Disse que o máximo que ela podia fazer era fazer as pazes com o que tinha acontecido e pedir para os espíritos que cuidassem da filha onde quer que ela estivesse. A Maria do Carmo não conseguiu fazer as pazes nunca. Dizem que ela morreu alguns anos depois, de desgosto, de coração partido, de tanto chorar. O José Alves não durou muito mais não. A bebida e a tristeza acabaram com ele também. Eu cresci com essa história assombrando minha infância. Cada vez que eu passava perto daquele bosque, mesmo durante o dia com sol forte, sentia um friozinho na espinha. Olhava para as sombras entre as árvores e ficava imaginando o que tinha ali dentro. Será que a Terezinha estava lá em algum lugar, perdida? Será que ela tinha se tornado parte da mata, parte do mistério? Ou será que realmente tinha atravessado para outro lugar, um lugar que a gente não conhece? Um lugar onde talvez ela fosse até feliz? A gente não sabe, meus netinhos. A gente nunca vai saber. Os anos passaram, eu cresci, casei, tive filhos. Virei vó de verdade. Me mudei daquele lugar quando tinha uns 18 anos. Fui viver em outros cantos, mas sempre carreguei aquela história comigo. E sempre que eu voltava lá, nas raras ocasiões que eu voltei, perguntava sobre o bosque, sobre se tinha acontecido mais alguma coisa. E tinha. Não era frequente, não era todo ano. Mas de vez em quando alguém contava de uma coisa estranha. Uma luz que apareceu. Uma voz que chamou. Uma sombra que não devia estar ali. A última vez que eu fui lá, já faz uns 15 anos, o povoado estava menor. Muita gente tinha ido embora. As casas antigas estavam caindo aos pedaços. Mas o bosque continuava lá, denso, escuro, misterioso. E as histórias continuavam também. Conheci uma senhora velha, quase da minha idade, que era neta de alguém que eu tinha conhecido quando criança. Ela me contou que o neto dela, um menino de uns 8 anos, tinha dito que às vezes via uma menina brincando na beira da mata. Uma menina que usava um vestidinho simples, de um estilo antigo, e que sempre desaparecia quando ele tentava chegar perto. A avó dele tinha proibido ele de ir naquela direção. Tinha contado a história da Terezinha. Tinha dito para ele nunca, jamais, seguir aquela menina se ela chamasse. O menino tinha obedecido, mas disse que a menina parecia triste, sozinha, e que ele tinha vontade de brincar com ela.
Isso me deu um aperto no coração, porque se aquela menina era quem eu achava que era, então ela ainda estava lá, de alguma forma, depois de todos aqueles anos. Presa? Perdida? Ou talvez apenas visitando, indo e voltando entre mundos? Não sei, meus netinhos. Não sei mesmo. Teve uma outra história que me contaram, essa mais recente ainda. Um grupo de jovens de fora que gostam de fazer trilha, de acampar, foram explorar aquele bosque há uns 5 anos. Eram uns 4, 5 moços, bem equipados com GPS, mapa, tudo o que precisava. Entraram num sábado de manhã, planejando ficar até domingo. No domingo à tarde, quando deviam voltar, não apareceram. As famílias ficaram preocupadas. Chamaram busca. Encontraram eles na segunda-feira, todos juntos, sentados em círculo numa clareira, olhando pro nada. Estavam conscientes, mas confusos, meio em choque. Quando perguntaram o que tinha acontecido, nenhum deles sabia dizer direito. Lembravam de ter entrado no bosque, de ter andado, de ter montado acampamento. Mas depois disso, as memórias ficavam embaçadas. Um deles disse que lembrava de ter ouvido uma criança cantando. Outro disse que tinha visto luzes. Uma das moças do grupo disse que tinha sentido como se tivesse dormido por dias, mesmo eles tendo ficado ali só 1 dia e meio a mais do que o planejado. Os aparelhos eletrônicos deles estavam todos descarregados, mesmo tendo bateria cheia quando entraram. As fotos que tinham tirado estavam quase todas apagadas, menos umas poucas que ficaram. E nessas fotos dava para ver umas manchas estranhas, umas névoas que não deviam estar ali. E numa das fotos, no fundo, bem desfocado, dava para ver o que parecia ser uma figura pequena, uma criança talvez. Mas estava tão embaçado que não dava para ter certeza. Quando mostraram a foto para os antigos do povoado, alguns ficaram calados, outros benzeram. Ninguém quis comentar muito. Os jovens foram embora e nunca mais voltaram. E dizem que 2 deles começaram a ter pesadelos depois disso. Pesadelos com floresta, com vozes chamando, com portas que se abrem para lugares escuros. Sabe, meus netinhos, quanto mais eu vivi, mais eu entendi que tem coisas nesse mundo que a gente não vai conseguir explicar. A gente vive querendo colocar tudo em caixinha, explicar tudo pela ciência, pela lógica. E isso é bom, é importante. Mas tem coisas que escapam disso. Tem lugares nesse mundo, lugares antigos, que operam por regras diferentes das nossas. E aquele bosque é um desses lugares. Não é mau, não acho que seja mau. Mas é outro, é diferente, é perigoso, do jeito que uma fogueira é perigosa, bonita, útil, mas que pode queimar quem chega perto demais, sem cuidado. Teve gente que tentou explicar o sumiço da Terezinha de todo jeito possível. Teve um pesquisador de não sei onde que apareceu lá no povoado, uns 10 anos depois do acontecido, querendo estudar o caso. Ele tinha teorias sobre alucinações coletivas, sobre como o medo e a sugestão podem fazer a gente ver e ouvir coisas. Ele falou de gás saindo da terra, de plantas que podem causar alucinação quando a gente respira o pólen, de animais que fazem sons que parecem humanos. Ele passou uns dias lá, entrou no bosque com equipamentos, mediu um monte de coisa. No final, ele foi embora sem ter achado nada que explicasse o caso. Ele escreveu um relatório dizendo que provavelmente a menina se perdeu e morreu, e que as outras histórias eram fruto do luto coletivo e da imaginação. Mas quem morava lá, quem conhecia o lugar, sabia que não era só isso. O próprio pesquisador, na última noite antes de ir embora, disse para um morador, meio sem jeito, que tinha tido uma experiência estranha na mata. Disse que tinha ouvido algo que não conseguia explicar e que tinha sentido uma presença. Mas no relatório dele, isso não apareceu. Ele não quis arruinar a carreira falando de coisa que não conseguia provar. A verdade, meus netinhos, e isso eu vou dizer com toda a certeza que tenho, depois de ter vivido tanto,
e pensado tanto sobre isso, é que a gente nunca vai saber o que aconteceu com a Terezinha. Não de verdade. A gente pode imaginar, pode teorizar, pode acreditar numa coisa ou noutra. Mas a verdade verdadeira está guardada naquele bosque. E o bosque não conta seus segredos. Talvez ela tenha se perdido e morrido rapidinho, de frio, de medo. E o corpo dela tenha ficado num lugar que nunca foi achado, debaixo de folhas, dentro de algum buraco. Talvez ela tenha sido levada por algum bicho, algum animal que não deixou rastro. Ou talvez, e aqui eu falo o que meu coração acredita mesmo sabendo que muita gente vai achar loucura, talvez ela tenha encontrado algo naquele bosque, algo antigo e poderoso, que a levou para outro lugar, outro estado de existência. Talvez ela tenha ouvido uma voz, uma música, tenha visto uma luz e tenha seguido, inocente como as crianças são, sem malícia, sem medo, e tenha atravessado alguma fronteira invisível que separa o nosso mundo de outros mundos. Tem uma história, uma das últimas que eu ouvi antes de parar de perguntar sobre o assunto, que me marcou muito. Foi contada por uma benzedeira nova, uma moça que tinha aprendido as artes com a avó dela. Ela disse que um dia teve um sonho, um daqueles sonhos que parecem mais real que a realidade. No sonho, ela estava andando pelo bosque e não estava com medo, estava tranquila. E aí ela chegou numa clareira que nunca tinha visto antes, uma clareira bonita, cheia de flores que brilhavam com uma luz própria. E lá no centro da clareira tinha um grupo de crianças brincando. Eram várias, umas 5, 6 crianças, de idades diferentes, vestidas com roupas de épocas diferentes. E todas elas estavam rindo, brincando de roda, felizes. E entre elas, havia uma menininha de uns 6 anos, com cabelo preto na altura dos ombros, usando um vestidinho simples. A benzedeira soube, sem ninguém dizer, que aquela era a Terezinha. Ela tentou chamar, mas a menina não olhou para ela. Continuou brincando, rindo. E aí apareceu uma figura na beira da clareira. Uma mulher alta, com cabelo comprido, usando um vestido feito de folhas e flores. Ela não era humana. Ou, pelo menos, não era humana da forma que a gente conhece. Ela olhou para a benzedeira e sorriu. E naquele sorriso tinha uma mensagem. As crianças estavam bem, estavam seguras, estavam num lugar onde não tem dor, onde não tem maldade, onde podem brincar para sempre. A benzedeira acordou daquele sonho chorando, mas não era uma tristeza pesada, não. Era uma tristeza misturada com alívio. Ela contou o sonho para algumas pessoas, mas a maioria não deu importância. Disse que era só sonho. Mas eu, quando ouvi, senti que tinha uma verdade ali. Mesmo que não fosse uma verdade que a gente pudesse tocar ou provar. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô contando essa história para vocês, meus netinhos. Eu conto porque acho importante que vocês saibam que o mundo é maior e mais estranho do que parece. Que tem mistérios que não têm resposta, que tem perguntas que vão ficar sem explicação, e que isso é parte da vida. A gente vive numa era que quer explicar tudo, que acha que tudo pode ser entendido e controlado. Mas não é bem assim. Tem coisas que escapam, que deslizam por entre os dedos da gente como água. E é importante ter humildade diante disso, ter respeito. Eu conto também porque quero que vocês sejam cuidadosos. O mundo tem seus cantos escuros, seus lugares estranhos. E nem todo lugar é seguro pra gente ir. Se algum dia vocês estiverem numa floresta, num bosque, num lugar antigo e sentirem algo chamando, algo atraindo, resistam. Não sigam vozes que não conseguem identificar. Não corram atrás de luzes que não deveriam estar ali. Não entrem em clareiras que parecem boas demais para ser verdade. Usem o instinto de vocês, aquela voz lá no fundo que avisa quando tem perigo. Nossos ancestrais tinham esse instinto bem aguçado, porque dependiam dele para sobreviver. A gente hoje em dia meio que esqueceu porque vive em cidades, em lugares controlados, mas o instinto ainda tá lá,
quietinho, esperando a gente escutar. E eu conto porque a história da Terezinha merece ser lembrada. Ela era uma criança real que viveu, que riu, que brincou, que foi amada. E mesmo que ela tenha desaparecido de uma forma que a gente não entende, mesmo que o mistério nunca seja resolvido, ela importou. A dor da família dela importou. O impacto que isso teve na comunidade importou. Não é justo deixar histórias assim serem esquecidas, virarem apenas uma nota de rodapé, um caso arquivado. Enquanto houver alguém para contar, para lembrar, a Terezinha continua existindo, de alguma forma. E todas aquelas outras crianças que sumiram ao longo dos anos, em vários lugares do mundo, em circunstâncias estranhas, elas também merecem ser lembradas. Teve outras crianças, sabem? Não só a Terezinha. Quando eu comecei a viajar, a conhecer outros lugares, outras pessoas, descobri que histórias parecidas existem em todo canto. No norte tem histórias de crianças que somem na beira de rios e lagos. No nordeste tem histórias de meninos e meninas que desaparecem nas serras. No sul tem as histórias das florestas de araucária. É sempre parecido. A criança tá ali, num piscar de olhos some. Não acham o corpo. Tem coisas estranhas que acontecem depois. Não é todo dia, não é toda semana, mas acontece. E cada lugar tem suas explicações, suas lendas, suas criaturas. Tem o caipora, a iara, o curupira, a mula sem cabeça, o boitatá, um monte de entidades que fazem parte do nosso folclore. Será que são só histórias? Ou será que são jeitos que nosso povo encontrou de explicar coisas que não conseguiam entender? Eu tendo a acreditar no segundo. Acho que por trás de cada lenda tem um fundo de verdade. Uma verdade torta, estranha, mas verdade mesmo assim. O curupira, por exemplo, aquele com os pés virados para trás, protetor das florestas. Dizem que ele confunde os caçadores, faz eles se perderem, leva eles para dentro da mata e não deixa eles saírem. Quantos homens sumiram em florestas ao longo dos séculos? Quantos deles teriam mesmo se perdido por conta própria? E quantos teriam encontrado algo que não deviam? A gente não sabe. Mas as histórias continuam sendo contadas, passadas de geração para geração. E isso tem um motivo. É um aviso. É um jeito de dizer: cuidado, respeite a mata, porque ela não é sua amiga, não é sua inimiga. Ela é algo à parte. Algo que segue suas próprias regras. Voltando a Terezinha, teve uma coisa que eu não mencionei ainda, mas que acho importante contar. Anos depois do sumiço, quando a Benedita já estava mocinha, ela contou uma coisa para a mãe dela que nunca tinha contado antes. Disse que naquele dia, quando estava brincando com a Terezinha embaixo da goiabeira, pouco antes de ir buscar água, a Terezinha tinha dito uma coisa estranha. Tinha dito que tinha visto uma moça bonita na beira da mata. Uma moça que tinha acenado para ela. A Benedita perguntou que moça. Olhou, não viu ninguém. E disse para Terezinha parar de inventar, que não tinha ninguém ali. A Terezinha insistiu. Disse que tinha sim, que a moça estava ali. E que ela era muito bonita, com flores no cabelo. A Benedita deu risada. Disse que era imaginação. E foi buscar a água. Quando voltou, a Terezinha tinha sumido. A Benedita guardou isso para si durante anos porque tinha medo de ser culpada, de acharem que ela devia ter prestado atenção, devia ter acreditado na irmã. Mas quando contou, já adulta, já era tarde demais para fazer qualquer diferença. A Maria do Carmo, ao ouvir isso, desabou em choro de novo, porque entendeu, ou achou que entendeu, o que tinha acontecido. A filha dela tinha visto algo, alguém que tinha a chamado. E ela tinha ido, inocente, curiosa, sem saber o perigo. Isso me faz pensar em quantas vezes coisas assim podem ter acontecido, e ninguém prestou atenção nos sinais. Quantas crianças disseram que viram algo, ouviram algo,
e os adultos descartaram como fantasia infantil. A gente faz isso, né? A gente ouve as crianças falando de amigos imaginários, de monstros no armário, de vozes na noite. E a gente diz que é imaginação, que não é real, que é só Mas e se nem sempre for? E se às vezes as crianças, por serem mais puras, mais abertas, conseguirem perceber coisas que a gente adulto já não percebe mais? Nossos olhos ficam cansados, céticos, cheios de preconceito e explicação racional. Mas os olhos de uma criança ainda veem o mundo com espanto, com possibilidade. Talvez vejam mais do que deveriam. Não tô dizendo que a gente tem que acreditar em tudo que criança fala. Claro que não. Mas acho que vale a pena escutar com atenção, principalmente quando elas falam de coisas que parecem estranhas, que se repetem, que as deixam assustadas de verdade. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Se uma criança diz que tá vendo algo na janela todas as noites, que tá ouvindo algo embaixo da cama, pode ser imaginação sim, provavelmente é. Mas não custa verificar, conversar, confortar e principalmente ensinar ela sobre o que é seguro e o que não é. Ensinar ela a não seguir estranhos, seja estranhos de carne e osso, seja estranhos de outro tipo. O povoado de Três Pontas, com o passar das décadas, foi minguando. As pessoas foram embora, procurando vida melhor nas cidades, e quem ficou foi envelhecendo. Hoje em dia, pelo que sei, quase não tem mais ninguém lá. A igrejinha tá abandonada, o armazém fechou há anos, as casas estão caindo. A natureza tá tomando conta de volta, do jeito que sempre quis. E o bosque continua lá, crescendo, se espalhando, engolindo o que sobrou das construções humanas. Talvez seja melhor assim. Talvez aquele lugar nunca devesse ter sido mexido. Nunca devesse ter tido gente morando tão perto. Os índios antigos sabiam, e a gente não escutou. Pagamos o preço, e a pequena Terezinha foi parte desse preço. Às vezes eu fico pensando nela, imaginando como seria se ela tivesse crescido. Ela teria uns 60 e poucos anos hoje. Seria uma senhora, talvez avó também, com netos próprios. Teria vivido, amado, sofrido, rido, como todas nós vivemos. Mas ela não teve essa chance. Ou teve uma chance diferente, se é que a gente acredita nas histórias menos racionais. Será que ela tá num lugar melhor? Será que tá feliz? Ou será que tá presa, triste, querendo voltar? Essas perguntas me roem por dentro às vezes, principalmente quando tá de noite e o silêncio aperta. Teve uma vez, isso já faz uns 20 anos, que eu tive um sonho com ela. Eu não conhecia a Terezinha pessoalmente. Nunca cheguei a ver ela antes de sumir porque a família dela morava mais afastada e eu era de outra parte do povoado. Mas todo mundo descrevia ela e tinha uma foto que a mãe mostrava para todo mundo durante as buscas. Então eu sabia como ela era. No meu sonho, eu tava velha já, do jeito que eu sou agora, e tava sentada na beira de um rio. E aí apareceu uma menina, pequenininha, com o cabelo preto, os olhos grandes. Ela veio e sentou do meu lado, quietinha. Eu perguntei, "Você é a Terezinha?" E ela assentiu com a cabeça. Perguntei, "Você tá bem?" E ela sorriu e disse, "Eu tô num lugar bonito, vó. Tem flores de todo tipo e tem outras crianças e a gente brinca o dia todo. Mas eu sinto falta da minha mãe às vezes. Você pode dizer pra ela que eu tô bem?" E eu disse que ia dizer, mas que não sabia se a mãe dela ainda estava viva. A menina ficou triste por um momento, mas depois sorriu de novo e disse, "Então ela já deve estar aqui comigo." E aí ela levantou e saiu correndo. E eu acordei com os olhos cheios de lágrima. Foi só um sonho, eu sei que foi. Mas me trouxe um conforto estranho. E me fez pensar que talvez, só talvez, exista algo depois, algo além. E que as pessoas que a gente perde não deixam de existir completamente.
Só vão para um lugar que a gente não consegue ver, nem tocar enquanto tá vivo. Não sei se acredito nisso de verdade ou se é só o que meu coração quer acreditar para doer menos. Mas acho que não faz mal ter esperança, ter fé em algo maior, em algo que dá sentido pro que parece não ter sentido nenhum. O que eu sei com certeza, meus netinhos, é que o sumiço da Terezinha mudou aquele lugar para sempre. Mudou as pessoas que viviam lá. Trouxe um peso, uma sombra que nunca foi embora. As crianças do povoado passaram a ter mais medo. Os pais passaram a segurar os filhos com mais força. O bosque, que já era visto com respeito, passou a ser visto com terror. E a vida, que já era dura naquele interior esquecido, ficou mais dura ainda. Porque agora, além da pobreza, da doença, da falta de recurso, tinha também o medo do inexplicável, do que espreita nas sombras, do que pode arrancar de você o que você tem de mais precioso sem deixar nem rastro, nem explicação. Eu vivi minha vida inteira carregando essa história. E agora que tô ficando velha, que sei que não vou durar muito mais, sinto que preciso passar ela adiante. Por isso conto pra vocês, para que não esqueçam, para que entendam que o mundo é vasto e misterioso, para que tenham cuidado e para que, se um dia vocês encontrarem alguém que passou por algo parecido, alguém que perdeu um ente querido, de forma inexplicável, vocês possam ter empatia, possam entender um pouco da dor que nunca passa completamente porque não tem resposta, não tem corpo para enterrar, não tem encerramento. Tem uma coisa que o ser humano precisa, meus netinhos, que é o encerramento. A gente precisa de finais, de respostas, de saber o que aconteceu. Quando alguém morre, a gente sofre, mas a gente enterra. A gente faz o ritual. E aos poucos a ferida cicatriza, deixa uma cicatriz, mas cicatriza. Mas quando alguém desaparece sem explicação, a ferida nunca fecha. Fica aberta, sangrando, porque sempre tem aquela esperança, aquela dúvida. Será que tá vivo? Será que tá sofrendo? Será que vai voltar? E mesmo quando os anos passam e a lógica diz que não vai voltar, o coração não aceita completamente. Continua esperando. E isso é uma tortura silenciosa, lenta, que corrói a pessoa por dentro. Vi isso na Maria do Carmo. Vi ela definhar, não de doença do corpo, mas de doença da alma. E não teve remédio, não teve reza. Não teve nada que pudesse curar aquela dor. Por isso que casos como o da Terezinha são tão cruéis. Não é só a perda, é a falta de resposta. É o vazio que fica onde devia ter uma explicação. E quanto mais o tempo passa, mais o vazio cresce. Porque aí vêm as dúvidas, as culpas. Será que eu podia ter feito algo diferente? Será que se eu tivesse prestado mais atenção? Será que se eu tivesse dito não quando ela pediu para brincar lá fora? Essas perguntas não têm resposta também, e roem a pessoa. O José Alves, pai da Terezinha, ficou anos se culpando por ter ido para a cidade naquele dia. Dizia que se ele tivesse ficado em casa, se tivesse ficado de olho, nada disso teria acontecido. Mas será mesmo? Ou será que teria acontecido de outro jeito, em outro dia? Se era para acontecer, ia acontecer. É o que eu penso. A gente não controla tudo, por mais que queira acreditar que sim. Tem forças maiores que a gente. Forças que a gente não entende nem controla. E às vezes, essas forças tiram de nós o que a gente mais ama, sem piedade, sem explicação. É cruel? É injusto? É, mas é assim que o mundo funciona às vezes. Nem tudo tem razão, nem tudo tem justiça. Teve uma época, quando eu já estava mais velha, que tentei dar um sentido para a história da Terezinha. Tentei encaixar ela numa narrativa maior, numa lição, num propósito. Pensei, talvez ela tenha sido sacrificada para proteger outras crianças. Talvez o bosque, depois de levar ela, tenha ficado satisfeito e não tenha pego mais ninguém.
Mas não era verdade. Outras coisas estranhas continuaram acontecendo. Outras pessoas sumiram, mesmo que não fossem do povoado. Eram viajantes, caçadores, gente de fora. O bosque continuou sendo o bosque, indiferente, seguindo suas regras próprias. Então não tinha propósito, não tinha lição. Era só uma tragédia aleatória. Uma criança inocente que estava no lugar errado na hora errada, ou que foi atraída por algo que não devia, e que pagou um preço que não merecia pagar. E talvez seja isso que mais assusta, sabe? A aleatoriedade, a falta de controle. A gente gosta de pensar que se formos boas pessoas, se fizermos tudo certo, vamos ficar protegidos. Protegidos de desgraça, de tragédia. Mas não é assim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Crianças inocentes desaparecem. Mães sofrem. Pais se destroem. E não tem explicação. Não tem justiça divina que faça sentido disso. É só dor, pura e sem sentido. E a gente tem que aprender a viver com isso. Ou então, enlouquece. Eu escolhi viver com isso carregando a história, honrando a memória e tentando tirar pelo menos um aprendizado, que é o de ter cuidado, de respeitar o que não entendemos e de valorizar cada momento com quem a gente ama. Porque nunca sabe quando pode ser o último. A Maria do Carmo não teve chance de se despedir da Terezinha. Naquela manhã, quando a menina saiu para brincar, a mãe provavelmente nem falou nada demais. Talvez vai brincar, mas não se suje toda. Ou não se afasta muito. Coisas normais que mãe fala. Ela não sabia que era a última vez. Se soubesse, teria abraçado mais forte. Teria dito o quanto amava. Teria guardado cada detalhe daquele rostinho na memória. Mas a gente nunca sabe, né? Por isso é importante dizer sempre, abraçar sempre, demonstrar sempre. Porque a vida é frágil e o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Bom, meus netinhos, acho que já falei muito, talvez até demais. A história da Terezinha é essa, uma história sem final, sem resposta, sem justiça. Uma história que assombra, que intriga, que deixa a gente pensativo. É o tipo de história que a gente conta à noite, ao redor do fogo, e que faz todo mundo ficar quieto por um tempo depois. Cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um imaginando o que aconteceu de verdade. E é uma história que, pelo menos para mim, serve de lembrete de que o mundo é maior e mais estranho do que a gente imagina. E de que tem mistérios que vão continuar sendo mistérios para sempre, não importa o quanto a gente queira desvendá-los. Se vocês algum dia passarem por um bosque antigo, por uma floresta fechada, por um lugar que parece carregar peso, silêncio demais, sombra demais, lembrem da Terezinha. Lembrem de ter respeito, de ter cuidado. Não entrem achando que são donos do lugar, que podem ir e vir como querem. A natureza não pertence a nós. Nós é que pertencemos a ela, no final das contas. E ela tem seus segredos, seus guardiões, seus perigos. Pode ser que não encontrem nada demais. Pode ser que saiam ilesos. Mas pode ser também que encontrem algo que não deviam. Que ouçam algo que vai assombrá-los pro resto da vida. Ou pior, que não saiam nunca. A última vez que passei por perto daquele bosque, já velha como tô agora, parei na beira e fiquei olhando para dentro dele. As árvores continuavam altas, densas, a sombra continuava profunda. E eu podia jurar, mesmo sabendo que podia ser só o vento, que ouvi uma risada longe, uma risada de criança, ecoando entre as árvores. Não entrei para verificar. Não sou mais boba. Fiquei ali na beira, fiz uma oração silenciosa pela Terezinha. Onde quer que ela esteja, pedi para que ela tenha paz, para que não esteja sofrendo. E fui embora. E não voltei mais. E não pretendo voltar. Aquele lugar não é para mim. Nunca foi. Deixei ele em paz. E ele me deixou em paz também.
Agora, meus netinhos, a história é de vocês. Vocês podem acreditar nela ou não. Podem achar que foi tudo coincidência, imaginação coletiva, histeria. Vocês têm esse direito. Mas guardem ela no coração, porque um dia vocês vão ficar velhos também e vão querer contar histórias para os netos de vocês. E talvez essa seja uma que vale a pena ser passada adiante. A história da menina que sumiu no bosque. A história que não tem fim, que não tem resposta, mas que tem verdade nela. Uma verdade torta, mas verdade mesmo assim. E quando contarem, lembrem de falar com respeito, com seriedade. Porque não é uma história para assustar por diversão, não. É uma história que carrega dor real, perda real, mistério real. É uma história que merece ser ouvida com atenção e com o coração aberto. E se algum dia vocês ouvirem notícia de outra criança que sumiu de forma estranha, sem explicação, sem rastro, lembrem da Terezinha. Lembrem que ela não foi a primeira e infelizmente não vai ser a última. Lembrem que por trás de cada notícia dessas tem uma família destroçada, tem uma dor que não passa, tem um mistério que vai continuar sem resposta. E tenham compaixão. Não julguem os pais, não digam que foi descuido, que foi falta de atenção. Porque às vezes não é. Às vezes tem coisas que acontecem que estão além do nosso controle, além da nossa compreensão. E tudo que a gente pode fazer é ter empatia, é oferecer apoio, é lembrar de que poderia ser com qualquer um, inclusive com a gente. O sol já tá se pondo, meus netinhos, e tá ficando frio. A noite chega, e com ela chegam as sombras, os ruídos, os medos que a gente guarda lá no fundo. Mas não tenham medo demais, não. O mundo é perigoso, sim. Tem seus mistérios, sim. Mas também é lindo. Também tem alegria. Também tem amor. A história da Terezinha é triste, mas não é a única história. Tem milhões de crianças que crescem seguras, que brincam e riem, e viram adultos, e têm suas próprias famílias. Tem mais luz que escuridão, no final das contas. Ou pelo menos é nisso que eu gosto de acreditar, para não desesperar totalmente. Agora vão para suas casas, abracem suas mães, seus pais, seus irmãos. Digam que amam eles. Aproveitem cada momento. E lembrem da lição que essa história ensina, que é a de valorizar o que a gente tem enquanto tem, porque nunca sabe quando vai perder. E de ter cuidado, sempre ter cuidado, principalmente em lugares que a gente não conhece, em situações que parecem estranhas. Confiem nos instintos de vocês, naquela vozinha lá dentro que avisa quando algo não tá certo. Ela existe por algum motivo e pode salvar a vida de vocês um dia. Quanto à Terezinha, eu espero com todo o meu coração que ela esteja bem, onde quer que esteja. Espero que não tenha sofrido, que não esteja sozinha, que tenha encontrado algum tipo de paz ou até felicidade. Espero que um dia, quando eu partir desse mundo, eu possa encontrá-la do outro lado, se é que existe outro lado, e perguntar a ela o que aconteceu de verdade. E talvez ela conte, ou talvez continue sendo mistério mesmo na morte. Mas pelo menos eu vou poder dizer a ela que a história dela não foi esquecida, que ela continuou existindo através das palavras, através da memória, através dos avisos que ajudaram outras crianças a ficarem mais seguras. E talvez isso dê algum sentido, algum propósito, mesmo que pequeno, para a tragédia dela. Bom, é isso, meus queridos. A história acabou. Ou melhor, não acabou porque não tem fim. Mas eu terminei de contar. Agora é com vocês. Durmam bem, se conseguirem depois de tudo que ouviram. E não tenham pesadelos. Ou se tiverem, lembrem que são só sonhos, ecos de uma história triste, mas que não vai acontecer com vocês se tiverem cuidado e bom senso. Antes de vocês irem embora, deixa eu contar só mais uma coisinha. Um último detalhe que me esqueci de mencionar e que acho importante.
Uns anos depois de tudo que eu já contei, quando o povoado já estava quase vazio, apareceu lá um padre novo, enviado pela diocese para dar assistência espiritual para os poucos que ainda moravam na região. Ele era um homem jovem, cheio de energia, de vontade de ajudar. Ficou sabendo da história da Terezinha pelos moradores antigos e ficou comovido. Decidiu que ia fazer alguma coisa, ia levar conforto para aquelas almas atormentadas. Organizou uma missa especial em memória da menina e de todos os que tinham sofrido por causa do sumiço dela. Convidou todo mundo e, para surpresa dele, apareceu bastante gente. Até pessoas que tinham ido embora voltaram só para a missa. Foi numa tarde de domingo, no finalzinho do verão, com o sol ainda quente, mas já com aquele ventinho que anuncia o outono. O padre fez uma missa bonita, falou sobre fé, sobre esperança, sobre como Deus acolhe as crianças inocentes no céu. Falou sobre perdão, sobre deixar a dor ir embora, sobre seguir em frente. Muita gente chorou durante a missa, foi um momento catártico para a comunidade. No final, o padre propôs que todos fossem juntos até a beira do bosque e fizessem uma oração coletiva ali, como forma de encerramento, de despedida. A maioria concordou. Formaram uma procissão pequena, umas 30 pessoas, levando velas acesas, e caminharam até onde começava a trilha que entrava na mata. Chegando lá, o padre começou a rezar em voz alta, e todos acompanharam. Rezaram o Pai Nosso, a Ave Maria, fizeram preces pedindo pela alma da Terezinha, pedindo paz para a família dela, pedindo proteção contra os perigos da mata. E foi nesse momento, enquanto todo mundo estava de olhos fechados, em oração, que aconteceu algo que deixou todo mundo arrepiado. As velas, todas elas ao mesmo tempo, apagaram. Não tinha vento forte. O dia estava tranquilo, mas as velas simplesmente apagaram. O padre abriu os olhos assustado, e todos os outros também. E aí viram. Lá no fundo da trilha, entre as árvores, tinha uma luz. Uma luz suave, azulada, que brilhava e piscava como um vagalume, mas era grande demais para ser um inseto. A luz ficou ali por uns segundos, dançando, e depois sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Ninguém falou nada por um momento. Todos ficaram olhando para onde a luz tinha estado, paralisados. O padre, que era homem de fé, mas também de razão, tentou encontrar uma explicação. Disse que podia ter sido reflexo do sol, ou algum fenômeno natural que ele não conhecia. Mas a voz dele estava trêmula, e todo mundo via que ele tinha ficado abalado. Uma das senhoras idosas, a dona Josefa, disse baixinho, mas todos escutaram. Foi ela. Foi a Terezinha dizendo que ouviu a gente. Alguns concordaram, outros ficaram calados. O padre não contradisse, apenas sugeriu que voltassem para a igreja. A procissão retornou em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Depois daquele dia, o padre ficou mais pensativo, mais quieto. Ele nunca falou muito sobre o que sentiu naquele momento, mas quem convivia com ele disse que ele tinha mudado. Ficou mais humilde, menos certo de suas respostas prontas, mais aberto para a ideia de que existe no mundo coisas que a teologia não explica completamente. Ele ficou no povoado por mais uns 2 anos e depois foi transferido para outra paróquia. Antes de ir, ele voltou sozinho naquela beira do bosque. Fez uma oração silenciosa, deixou uma pequena cruz de madeira cravada na terra e foi embora. A cruz ficou lá por um tempo, mas a mata acabou engolindo ela, como engole tudo que a gente tenta deixar para marcar território. Essa história do padre e da luz me faz pensar em como o sobrenatural, ou o inexplicável, não respeita crença nem descrença. Não importa se você é religioso, cético, científico, pragmático. Quando você se depara com algo que não consegue encaixar nas suas caixinhas mentais, quando você vê com os próprios olhos algo que sua razão diz que não pode existir,
você muda. Mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que você tente racionalizar depois, uma parte de você nunca esquece aquele momento, aquela sensação de estar diante de algo maior, algo outro. Eu mesma, meus netinhos, apesar de toda a minha idade, de toda a minha experiência de vida, ainda não sei o que pensar sobre tudo isso. Tem dias que eu acordo e penso, foi tudo coincidência, imaginação coletiva, uma comunidade traumatizada vendo padrões onde não tinha. A menina se perdeu, morreu, o corpo ficou em algum lugar que nunca foi achado, pronto. E tem dias, principalmente quando tá escuro, quando tô sozinha e a casa faz aqueles barulhos noturnos, que eu acordo e tenho certeza absoluta de que existe algo além, algo que a gente não entende, algo que espreita nas bordas da nossa realidade e que às vezes, por motivos que a gente não conhece, alcança e toca nossas vidas. A verdade provavelmente está em algum lugar entre essas duas coisas, ou talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo de como a gente olha. O mundo é paradoxo, é contradição, é mistério em cima de mistério. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante e tão assustador ao mesmo tempo. Teve uma outra coisa que aconteceu e que merece ser contada porque mostra como o desaparecimento da Terezinha teve ondas, repercussões que foram longe no tempo. Uns 15 anos depois do sumiço, quando eu já não morava mais no povoado, mas ia visitar de vez em quando, soube que o João, o irmão mais velho da Terezinha, tinha voltado. Ele tinha ido embora jovem, logo depois da tragédia, e ninguém tinha tido muito contato com ele. Mas ele voltou, já homem feito. Devia ter uns 30 e poucos anos. Voltou sozinho, sem mulher, sem filhos, com uma mochila nas costas e uma expressão pesada no rosto. Ele foi direto na casa onde tinha crescido, que já estava meio abandonada porque os pais tinham morrido e a Benedita tinha ido embora. Ficou lá por uns dias, arrumando, limpando, como se fosse morar ali de novo. As pessoas do povoado, as poucas que ainda moravam lá, foram visitá-lo, dar as boas-vindas, perguntar da vida. Ele era educado, mas distante, não falava muito. Até que um dia ele contou por que tinha voltado. Disse que tinha ficado a vida inteira com um peso no peito, uma culpa, um remorso. Disse que no dia que a Terezinha sumiu, ele tinha tido um pressentimento ruim de manhã, uma sensação estranha. E tinha comentado com o pai que talvez fosse melhor não ir para a cidade naquele dia, ficar em casa. Mas o pai tinha dito que precisava ir, que tinha compromissos. E o João não insistiu. Passou a vida achando que se tivesse insistido, se tivesse ficado, teria evitado a tragédia. Claro que isso não fazia sentido lógico nenhum. Ele era um rapaz de 15 anos na época. Não tinha como prever o que ia acontecer. E mesmo se tivesse ficado em casa, talvez não adiantasse nada. Mas a culpa não obedece lógica, né? A culpa é um bicho que morde e não solta, que cresce quanto mais a gente tenta ignorar. O João tinha carregado aquilo por 15 anos. Tinha deixado a culpa corroer sua vida. Tinha se isolado, não tinha conseguido construir família, ser feliz. E tinha voltado porque achava que precisava fazer as pazes com o lugar, com a memória, com a irmãzinha que ele não conseguiu proteger. Ele ficou no povoado por umas 2 semanas. Passou a maior parte do tempo sozinho, caminhando, pensando. E num desses dias, ele fez o que todo mundo sabia que ele ia acabar fazendo. Entrou no bosque. Não avisou ninguém, não pediu companhia. Simplesmente foi. As pessoas só ficaram sabendo porque viram ele caminhando na direção da mata de manhã cedo, levando uma mochila. Quando anoiteceu e ele não tinha voltado, começaram a ficar preocupados. No dia seguinte de manhã, organizaram um grupo para procurar, achando que talvez ele tivesse se perdido ou se machucado. Entraram gritando o nome dele, procurando pelas trilhas conhecidas.
Encontraram ele no final da tarde, sentado numa pedra perto de um córrego, dentro da mata. Ele estava bem, não estava machucado, não estava perdido. Mas estava chorando. Chorando silenciosamente, com o rosto nas mãos. Quando os homens chegaram perto, perguntaram o que tinha acontecido, se ele estava bem. Ele levantou o rosto, limpou as lágrimas e disse que estava bem sim, que tinha encontrado o que estava procurando. Perguntaram o que era, mas ele não explicou direito. Disse apenas que tinha ficado a noite inteira ali na mata, que tinha visto e ouvido coisas e que agora tinha paz. Que sabia que a irmã dele não estava sofrendo, que ela estava num lugar além e que ele podia perdoar a si mesmo e seguir em frente. Os homens tentaram tirar mais informação. Queriam saber o que exatamente ele tinha visto ou ouvido. Mas o João não quis falar. Disse que eram coisas que não dava para explicar com palavras, que cada um tinha que vivenciar para entender. Eles voltaram para o povoado, e no dia seguinte o João arrumou suas coisas e foi embora de novo. Antes de partir, ele deixou uma carta na igrejinha, endereçada a quem quisesse ler. Na carta, ele agradecia o povoado por ter acolhido sua família, pedia desculpas por ter ficado tanto tempo longe e dizia que finalmente tinha encontrado perdão e paz. Dizia também que a Terezinha não estava perdida, que ela tinha sido escolhida para algo e que um dia tudo ia fazer sentido, mesmo que não agora. A carta deixou as pessoas confusas. Escolhida para quê? Por quem? O que ele tinha visto naquela noite na mata? Ninguém soube responder, e o João nunca mais voltou. Soube anos depois que ele tinha se casado, tinha tido filhos, tinha construído uma vida boa em algum lugar longe dali. E que ele nunca mais falou sobre a irmã, sobre o povoado, sobre aquela noite no bosque. Tinha virado a página, finalmente. Essa história do João me faz pensar em como cada pessoa lida com a perda e o mistério de um jeito diferente. A mãe da Terezinha nunca conseguiu se conformar e morreu de desgosto. O pai se entregou à bebida e também não durou muito. A Benedita carregou a culpa e tentou esquecer indo para longe. E o João também foi embora, mas acabou voltando para fazer as pazes e de alguma forma conseguiu. Não sei o que ele viu ou ouviu naquela noite e provavelmente nunca vou saber. Mas me parece que o bosque, de algum modo, deu a ele o encerramento que ele precisava, mesmo que não tenha dado para ninguém mais. E isso me leva a pensar que talvez o bosque não seja só um lugar de perigo, de mistério, de perda. Talvez seja também um lugar de verdade, de revelação, para quem tiver coragem de entrar e encarar. Não tô dizendo que é uma boa ideia entrar lá, longe disso. Mas talvez para algumas pessoas, em alguns momentos, o bosque ofereça algo, uma resposta, uma visão, um tipo de conhecimento que não se consegue de outro jeito. É perigoso? Com certeza. Vale a pena? Não sei. Depende do que você está buscando e do quanto você está disposto a arriscar. Eu nunca entrei profundo naquele bosque, meus netinhos, e não tenho nenhum arrependimento disso. Não sou corajosa como o João. Não tenho nenhuma necessidade de enfrentar o desconhecido cara a cara. Prefiro minhas histórias de segunda mão, meus mistérios a uma distância segura. Mas admiro quem tem a coragem, mesmo achando que é meio loucura. Tem algo de nobre em encarar o que a gente mais teme, em buscar respostas, mesmo sabendo que pode não gostar do que vai encontrar. O tempo foi passando, meus queridos, e o povoado de Três Pontas do Vale foi sumindo do mapa, literalmente. As últimas famílias foram embora. A natureza tomou conta das construções. As trilhas foram se fechando. Hoje em dia, se você procurar no mapa, talvez ache uma marcação dizendo localidade abandonada ou coisa parecida. E o bosque? Ah, o bosque continua lá, maior e mais denso do que nunca, engolindo o que sobrou da presença humana. É como se o lugar tivesse voltado para o que era antes de a gente chegar. Um espaço selvagem,
intocado, governado por leis próprias. Às vezes eu penso que talvez tenha sido isso que o bosque quis desde sempre. Queria ser deixado em paz e foi tirando as pessoas aos poucos, não com violência direta, mas com medo, com mistério, com o peso da tragédia, até que ninguém mais quis ficar. E conseguiu. Hoje não tem mais ninguém lá, só a mata, os bichos, os espíritos, seja lá o que for que habita aquele lugar. E talvez a Terezinha, de alguma forma, fazendo parte disso tudo, seja guardando a entrada, seja brincando em clareiras que não existem em mapas, seja sussurrando avisos para os poucos aventureiros tolos que ainda se aventuram por lá. Tem uma última coisa que eu quero contar, e depois eu prometo que termino de verdade. Essa história é mais recente. Aconteceu há uns 3 anos atrás. Eu estava aqui na minha casa, já velhinha, passando os dias costurando, lendo, recebendo visita dos netos de verdade. E chegou uma moça, uma jovem de uns 20 e poucos anos, dizendo que era estudante de antropologia ou sociologia, uma coisa assim, e que estava fazendo uma pesquisa sobre comunidades abandonadas e os motivos que levam ao abandono. Ela tinha ouvido falar de Três Pontas do Vale e queria saber se eu, que tinha vivido lá, podia contar sobre o lugar. Eu recebi ela, ofereci um café e contei. Contei sobre o povoado, sobre a vida simples que a gente levava, sobre as pessoas boas e trabalhadeiras. E, claro, contei sobre o sumiço da Terezinha, porque não tem como falar daquele lugar sem falar dela. A moça ficou fascinada com a história, fez um monte de perguntas, anotou tudo num caderninho. No final, ela me agradeceu e disse que ia até lá, ia visitar o lugar, tirar fotos, fazer uma documentação. Eu avisei para ela ter cuidado, principalmente com o bosque. Mas ela deu risada, daquele jeito que gente jovem dá quando acha que a gente velha tá exagerando. E disse que não acreditava em fantasma nem em nada disso, que era tudo superstição. Ela foi embora. E eu fiquei preocupada, mas o que eu podia fazer? Ela era adulta, dona das próprias escolhas. Passou 1 semana, 2 semanas, e eu não tive notícia dela. Já estava esquecendo do assunto quando, quase 1 mês depois, ela apareceu de novo na minha porta. Mas não estava mais com aquele ar confiante e cético de antes. Estava pálida, com olheiras, as mãos tremendo um pouco. Perguntei o que tinha acontecido, se ela estava bem. Ela entrou, sentou e ficou um tempo em silêncio antes de começar a falar. Disse que tinha ido até Três Pontas, tinha encontrado o lugar já bem tomado pelo mato, ruínas das casas, a igrejinha caindo aos pedaços. Tinha tirado fotos, feito anotações, estava tudo bem. Mas aí, no finalzinho da tarde, ela tinha se aproximado da beira do bosque para tirar umas fotos da mata. E foi quando ouviu. Uma voz de criança clara como cristal, cantando uma cantiga de roda. Ela olhou em volta. Achou que talvez tivesse alguma criança por ali, de algum lugar próximo que ela não conhecia. Mas não tinha ninguém. O lugar estava deserto. A voz continuou cantando e parecia vir de dentro da mata. Ela disse que a curiosidade, ou talvez algo mais forte que curiosidade, fez ela dar uns passos na direção da voz, entrar um pouquinho na trilha. E foi quando ela viu, lá no fundo, entre as árvores, uma figurinha pequena, uma menina de costas, usando um vestido simples, antigo. A menina estava parada, cantando. A moça chamou, perguntou se ela estava perdida, se precisava de ajuda. A menina parou de cantar, mas não virou, não respondeu. E aí, lentamente, começou a caminhar mais para dentro da mata, sumindo na sombra das árvores. A moça disse que sentiu um impulso forte de seguir, de ir ver quem era aquela criança, como ela estava ali sozinha. Deu mais uns passos. Mas aí, ela disse, foi como se uma mão gelada tivesse apertado o coração dela. Um medo absoluto, irracional, tomou conta dela.
Cada instinto no corpo dela gritava para ela sair dali, não seguir, correr. E ela obedeceu. Saiu correndo da mata, pegou suas coisas, entrou no carro e foi embora o mais rápido que pôde. Dirigiu a noite toda de volta para a cidade onde morava, sem olhar para trás. Mas não acabou aí. Ela disse que desde aquele dia ela tinha pesadelos. Sonhava que estava naquela floresta, andando e andando, sem conseguir achar a saída. Sonhava com a menina, que agora virava o rosto. Mas o rosto não era humano. Era algo outro. Algo que ela não conseguia descrever direito, porque o cérebro dela não processava. Ela acordava suando, gritando, e durante o dia, às vezes, ela tinha a impressão de ouvir aquela cantiga de novo, longe, como um eco. Ela tinha ido em psicólogo, tinha tomado remédio para a ansiedade, mas não adiantava muito. Por isso tinha voltado. Queria me perguntar se eu sabia de alguma coisa que pudesse ajudar, alguma benzedeira, algum ritual, alguma coisa. Eu dei o contato de uma benzedeira que eu conhecia, uma mulher boa, de respeito, que trabalhava com ervas e orações. Disse para a moça procurá-la, contar o que aconteceu, pedir ajuda. Dei também um conselho. Nunca mais voltar naquele lugar, nunca mais pensar nele, tentar seguir em frente e deixar aquilo para trás. Ela agradeceu, foi embora e eu não soube mais dela. Espero que tenha ficado bem, que a benzedeira tenha conseguido ajudar, que os pesadelos tenham passado. Mas o caso dela me serviu de lembrete de que o bosque ainda tá lá, ainda tá ativo, ainda fazendo o que sempre fez. E me fez pensar também que talvez a menina que ela viu fosse a Terezinha, ou o que sobrou dela, ou o que ela se tornou. Uma entidade presa entre mundos, repetindo eternamente aquela tarde do seu desaparecimento, cantando, brincando, atraindo outros. É uma ideia triste, assustadora. Prefiro acreditar que a Terezinha tá em paz, num lugar bonito como aquele sonho que tive. Mas a verdade é que não sei. Ninguém sabe. E talvez nunca saibamos. Agora sim, meus netinhos queridos. Eu terminei. Contei tudo o que sabia, tudo o que vivi, tudo o que ouvi sobre o sumiço da Terezinha e o bosque misterioso de 3 Pontas do Vale. É uma história longa, pesada, sem final feliz, sem resposta clara. É o tipo de história que fica com a gente, que assombra, que faz a gente olhar diferente para as sombras, para os cantos escuros, para os lugares antigos. Levem essa história com vocês, mas não deixem ela tirar a alegria de vocês. O mundo tem mistérios, sim, tem perigos, sim, mas também tem beleza, tem amor, tem risadas, tem amanhecer bonito e abraço apertado. Não vivam com medo, mas vivam com cuidado. Respeitem o que não entendem. Escutem os avisos dos mais velhos. Valorizem cada momento com quem amam. E se um dia, em algum lugar, vocês ouvirem uma voz chamando de onde não devia ter ninguém, se virem uma luz que não deveria estar ali, se sentirem uma atração por um lugar que parece errado, resistam, virem as costas e vão embora. Porque algumas coisas no mundo não são pra gente entender, não são pra gente mexer, não são pra gente seguir. A história da Terezinha é um aviso, um lembrete, um pedaço de dor cristalizada em palavras que passa de boca em boca, de geração em geração. E agora vocês são os portadores dessa história. Um dia, quando vocês forem velhos como eu, vão sentar seus netos ao redor, vão puxar essa história da memória e vão contar. E assim a Terezinha vai continuar viva, de um jeito. Mesmo que seu corpo nunca tenha sido encontrado. Mesmo que o mistério nunca tenha sido resolvido. Ela vai viver nas histórias. E isso é uma forma de imortalidade, mesmo que seja uma imortalidade triste. Vão agora com minha bênção. Vão viver suas vidas, fazer suas escolhas, criar suas próprias histórias. E de vez em quando, numa noite escura, quando o vento bater na janela e fizer a casa gemer,
Lembrem da avó aqui e da história que ela contou. Lembrem da menina que sumiu no bosque e nunca mais foi encontrada. Lembrem de que o mundo é grande, é velho, é estranho e que tem lugares nele onde a gente não deveria ir, não importa o quanto a curiosidade chame. E se algum dia vocês passarem por um bosque antigo, denso, silencioso, onde a luz do sol não chega direito no chão, onde os pássaros não cantam, onde o ar parece pesado e parado, façam uma oração, façam uma reverência mental e sigam seu caminho sem entrar. Deixem o bosque em paz, e ele vai deixar vocês em paz também. É um acordo justo, um respeito mútuo. A gente ocupa nosso espaço, a natureza ocupa o dela, e tem certos lugares onde os dois se encontram que é melhor não pisar. A beira, a fronteira, o limiar. É ali que o perigo mora. É ali que o mistério espreita. É ali que a pequena Terezinha talvez ainda esteja, esperando, cantando, brincando, sozinha ou acompanhada de outras crianças perdidas ao longo dos tempos. Que Deus abençoe todos vocês, meus amores. Que proteja vocês dos perigos visíveis e invisíveis. Que dê a vocês sabedoria para saber quando ir e quando ficar, quando falar e quando calar, quando acreditar e quando duvidar. E que, no final de suas vidas, quando forem velhos como eu, vocês possam olhar para trás sem arrependimentos grandes, sem dores que não cicatrizam, sem mistérios pessoais que roem a alma. Vivam bem, vivam com amor, vivam com cuidado. E nunca esqueçam, o bosque ainda está lá, sempre esteve, sempre estará. E continuará guardando seus segredos muito depois de todos nós termos virado pó. É assim que tem que ser, acho eu. Tem coisas que não são para serem sabidas, não são para serem entendidas. Tem mistérios que devem permanecer mistérios. E a história da Terezinha, a menina que desapareceu no bosque de Três Pontas do Vale numa tarde de outono de 1960 e alguma coisa, é um desses mistérios que vai atravessar o tempo, sem resposta, sem conclusão, apenas existindo como um aviso, uma lenda, uma dor que se transformou em história. Agora vão, meus netinhos. A noite chegou de vez. As estrelas já devem estar brilhando lá fora. E amanhã é um novo dia. Vão descansar. Vão sonhar com coisas boas. E se porventura a Terezinha aparecer nos sonhos de vocês, não tenham medo. Apenas digam a ela que a avó mandou dizer que ela não foi esquecida, que a história dela importa, e que onde quer que ela esteja, tem gente aqui no mundo dos vivos que ainda pensa nela, ainda se importa, ainda se pergunta o que aconteceu. E talvez isso traga algum conforto para ela, se é que espíritos, ou o que quer que ela tenha se tornado, precisam de conforto. Ou talvez não faça diferença nenhuma. Mas a gente faz mesmo assim, porque é humano fazer, é humano se importar, é humano não querer esquecer. Boa noite, meus amores. Durmam com os anjos. E que os mistérios do bosque fiquem onde devem ficar, longe de vocês, nas sombras, onde pertencem. E que a luz sempre encontre vocês, em todos os lugares onde pisarem, em todos os caminhos que escolherem. A história acabou. A vida continua. E é isso que importa, no final das contas. A vida sempre continua, apesar dos mistérios, apesar das perdas, apesar das perguntas sem resposta. Ela continua, teimosa, insistente, linda e terrível ao mesmo tempo. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Na vida, no amor, no dia a dia simples e precioso que a gente tem. Porque isso sim é real. Isso sim a gente pode tocar, pode sentir, pode viver. O resto, os mistérios, as sombras, o desconhecido, deixa quieto. Deixa dormir. Deixa pra lá. Vivam, meus queridos. Simplesmente vivam. É a melhor coisa que vocês podem fazer. É a única coisa que realmente importa. Boa noite. E que Deus, ou o universo, ou o destino, ou seja lá o que governa esse mundo estranho,
abençoe todos vocês e mantenha vocês seguros. Sempre.